Amanheceu e mais uma vez é um novo dia de mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Bom dia, caro ouvinte, bem-vindo a esse encontro. E hoje estamos dando abertura do primeiro trimestre de 2022 e temos também um novo guia de estudo. Vamos estudar nesse trimestre Hebreus, mensagem para últimos dias. Já tenho comigo os convidados deste estudo. Pastor Felipe Dumbi, bom dia, bem-vindo. Bom dia, irmão Samuel Kimua. Bom dia também para todos os nossos estimados ouvintes. Pastor Prazer e João, espero que o Natal tenha corrido bem. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia, irmão Samuel. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e graças a Deus nós tivemos sim um bom Natal. Viva! Vamos então convidar o Pastor Felipe para uma oração. Pai Santo que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, garantindo a nossa segurança e o nosso bem-estar. Suplicamos pelo perdão dos nossos pecados e pedimos que o Teu Santo Espírito venha ser o melhor professor para nós, de modo que possamos compreender profundamente a Tua Palavra a estas horas da manhã. Pedimos uma bênção especial para o estimado ouvinte que está aí do outro lado nos ouvindo. Que o Teu propósito se cumpra inteiramente em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Hebreus, mensagem para os últimos dias, é o tema do guia de estudo para o primeiro trimestre de 2022. E na lição número 1, nós estaremos falando sobre a carta aos Hebreus e a nós. O verso para memorizar desta semana, caro ouvinte, vai memorizar, vai guardar consigo, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Este é o verso para memorizar nesta semana. Pastores, nós estamos estudando agora Hebreus e muito antes que passemos para o estudo do dia, gostávamos de fazer aqui uma rápida apreciação do livro de Hebreus, a autoria. Vou começar com o pastor Prazer João, que poderia tomar já a palavra. Sim, para alguns o livro de Hebreus é provavelmente o livro mais bonito da Bíblia Sagrada, até porque ele acaba complementando o livro de Romanos. E eu, pessoalmente, eu gosto muito do livro de Hebreus pela maneira como apresenta Cristo Jesus. É muito semelhante ao livro de João. No mundo da teologia, nós temos alguns problemas sobre a autoria da carta de Hebreus. Há muita gente que sugere outras pessoas, mas de uma maneira geral, nós adventistas do sétimo dia cremos que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Mas não são apenas os adventistas que creem. Os testemunhas de Jeová e vários outros cristãos também acreditam que Paulo está na autoria, ele é o autor da carta de Hebreus. Existem várias razões que se discutem lá no mundo da teologia, né? Nós não poderíamos nos demorar muito, mas eu gostaria de mencionar aqui primeiro a questão dos argumentos contidos nesse livro. São bem parecidos com os argumentos de Paulo. Sim, com os argumentos de Paulo nas outras cartas. Até porque essa é a última carta paulina, se cremos que foi Paulo que escreveu. Depois temos também a questão da fraseologia, né? As figuras de retórica e todas essas coisas aludem claramente para a autoria de Paulo. E um outro aspecto muito importante, de acordo com a descoberta que foi feita no ano de 1931, um codex, que é na verdade um conjunto de livros em forma de livro, né? Nós temos, por exemplo, a Bíblia Sagrada ou livros em formato de caderno. Okay? De acordo com esse codex que foi descoberto em 1931, lá foram descobertos um conjunto de livros de Paulo e o livro de Hebreus era o segundo livro depois do livro de Romanos. Primeiro estava o livro de Romanos, depois tinham o livro de Hebreus e então vinham as outras 7 cartas de Paulo. Então, por essas e outras razões, muitos teólogos têm crido que Paulo é o autor da carta de Hebreus. Falamos da autoria, vamos falar do gênero. Pastor Felipe Dumbi, o estilo de Hebreus foi identificado como uma homilia ou sermão cristão. Quais são as razões textuais para considerarmos Hebreus como um sermão? Na verdade, é uma ótima pergunta e que poderíamos aqui
explicar com muito cuidado, de forma detalhada, para o nosso estimado ouvinte entender de maneira clara. O livro de Hebreus, pastor Prazeres João já fez menção de que, apesar de haver tantos argumentos, opiniões, pontos de vista atinentes à autoria, mas cremos que de facto foi Paulo o autor. Ele escreveu, na verdade, com um gênero que a gente pode, de certa forma, compreender de um modo mais abrangente se fazermos uma comparação com aquilo que outros escritores, teólogos, especialmente falando, que escreveram também sobre o assunto do livro de Hebreus. Mas, primeiro, atendendo aqui a questão do gênero do livro de Hebreus, primeiro é que Paulo caracteriza a sua obra como uma palavra de advertência ou até mesmo exortação, tendo em conta que são palavras sinônimas em língua portuguesa. E isto com base a Hebreus capítulo 13, verso 22. E esse texto é bem claro quando o próprio autor vai dizendo, Hebreus capítulo 13, verso 22, o autor descreve aqui as seguintes palavras: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Vai fazendo aqui a referência do termo exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. No entanto, o termo exortação ou advertência, em algumas outras versões, vai dar o sentido de como sendo a própria epístola aos Hebreus um sermão, uma homilia, ou até como alguns chamam. No entanto, Paulo caracteriza a sua obra como uma exortação, que é mais bem entendida como de facto um discurso oral. E durante a sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, para quem conhece a história bíblica, foram à sinagoga num dia de sábado. Isto foi na cidade de Antioquia da Psídia. Isso com base ao livro de Atos, para quem, na verdade, quiser pesquisar para conhecer bem essa história. E ali os líderes da sinagoga lhes perguntaram se tinham alguma palavra de exortação ao povo. E tanto é que é o termo exortação que vai aparecendo no verso 22 do capítulo 13 de Hebreus, cujo autor é mesmo Paulo. E essa história aqui, para quem quiser ler, basta encontrar em Atos capítulo 13, verso 15. De facto, alguns pensam que o livro de Atos, só criando aqui uma divagação ou digressão, alguns pensam que Paulo foi o autor também do livro de Atos, já que o livro de Atos também faz muito a menção da pessoa de Paulo, mas de facto Atos foi escrito por um outro autor que nada mais nada menos é Lucas, que escreveu o Evangelho, que também leva o título de seu próprio nome, Evangelho segundo Lucas. No entanto, Atos capítulo 13, verso 15, aí é encontrado a pergunta que foi feita para Paulo e Barnabé, se tinham alguma palavra de exortação ao povo. Paulo, na verdade, se levantou e ele fez o sermão que é considerado como sermão evangelístico, registrado, obviamente, no livro de Atos, capítulo 13, verso 16 ao verso 41. Pastor Prazeres João, a carta de Hebreus foi dirigida para pessoas que aceitaram Jesus Cristo. Qual foi a experiência dos primeiros leitores de Hebreus quando se converteram? Quando nós lemos a carta de Paulo aos irmãos em Hebreus, nós percebemos que ele está aqui a dirigir-se para uma comunidade já cristã, mas que estava passando por dificuldades. Nós conseguimos ver isso claramente nos versos 30 a 32 do capítulo 10 de Hebreus. Mesmo Hebreus capítulo 13, verso 5 a 6, fala de pessoas que possivelmente estavam com problemas financeiros e outros até estavam a chegar no nível de questionar a sua fé. Então Paulo vai escrever para poder
orientar eles. E se nós analisarmos, esses são problemas comuns para nós hoje também. Então, Hebreus não é uma carta apenas para os dias para aqueles dias, é também uma carta para nós hoje. Pessoas que passam por problemas financeiros, que estão prestes a desistir da fé, que estão sendo perseguidos, passando por dificuldades por serem fiéis a Deus. Nós temos nessa carta uma mensagem de encorajamento. E como disse muito bem, o gênero é uma homilia, é um sermão que deve ser lido publicamente diante da congregação. Pastor Felipe Dumbe, a conversão dos novos crentes, nesse caso, no tempo de Paulo, aqui aos Hebreus, exigia que eles tivessem conhecimento a essa exortação dada por Paulo, ou nem por isso? Era já um costume ter que ler as cartas de Paulo? Muito obrigado, irmão Samuel Kimua. Na verdade, é importante aqui primeiro salientar que a epístola aos Hebreus, segundo o autor aqui, o Félix Cortes, na verdade ele diz que possivelmente a epístola foi escrita lá por volta dos anos 62 depois de Cristo. E aí no livro de Hebreus é mencionado vários aspectos ou vários assuntos que o povo tinha que, na verdade, conhecer ou saber. E quando falamos do povo, estamos aqui a falar dos cristãos que receberam ou que foram os primeiros leitores. E, de certa forma, Paulo, quando escreveu, os primeiros leitores, nós chamamos de cristãos, porque de facto não sabemos quais são as pessoas que receberam essa carta, que lhes foi destinada essa carta, mas é mais adequado chamá-los ou chamarmos de cristãos, porque de facto eram. Então, eles tinham conhecimento de que Paulo escreveu para eles. E eles sabiam que tinham que guardar as coisas que estavam escritas nessa carta, nessa epístola. Muito mais era para a sua própria salvação. Tanto é que Paulo vai falando no capítulo 10, verso 36 e 37, aqui do livro de Hebreus. Paulo escreve o seguinte, capítulo 10, verso 36 e 37. O autor sagrado escreve as seguintes palavras: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Se alguém não tivesse o contato com a epístola aos Hebreus, na verdade, teria que ouvir em um ou outro momento, como um sermão, já que ele foi escrito em forma de sermão, ou exortação, assim como muitas das vezes nós não lemos um material, não lemos um material porque está em nossa mão, mas ouvimos aquilo que está registrado no material na boca de uma outra pessoa que possivelmente vai pregando ou vai dar um estudo bíblico. Então, dessa forma também qualquer um é que os primeiros leitores de Hebreus podiam aprender e deparar-se com aquilo que Paulo havia de facto registrado nessa epístola. Muito obrigado. Ficou aqui detalhada a questão do livro de Hebreus, a epístola escrita por Paulo. Vamos então ao vosso minuto. Pastor Prazer e João, o seu minuto. Nós dissemos que a carta de Hebreus foi escrita para um povo que estava passando por dificuldades. E isso é bem semelhante ao que nós vivemos hoje também. Nós passamos por dificuldades de toda a sorte. Às vezes, se não for o emprego, é a nossa família, os nossos filhos, às vezes é o próprio casamento, enfim. A certeza que nós temos da palavra de Deus é que Deus está conosco em todas as situações. E podemos, com toda a segurança, nos aproximar dele e encontrarmos a paz, a confiança e aquele conforto que o mundo não nos pode conceder.
mas apenas Deus, e aqueles que têm Deus podem de facto gozar. Pastor Felipe Dumbi, o seu minutinho. Na verdade, quando Paulo escreveu a sua epístola aos Hebreus, o povo passou por algumas experiências difíceis, experiências terríveis. E essas experiências levaram até mesmo à conversão de muitos. No entanto, mas Deus ainda assim havia confirmado por meio de sinais e prodígios aquilo que de facto já estava registrado muito antes nas Sagradas Escrituras, que Deus havia falado. E é importante aqui dizer para o nosso estimado ouvinte que diante das dificuldades, diante das provações, diante das experiências ruins, ainda assim Deus estará conosco, Deus estará ajudando-nos, Deus estará agindo em nosso favor, porque se Deus agir ou estiver agindo em nosso favor, então não terá como o inimigo impedir para que Deus não haja em nosso favor. Acima de tudo, nunca nos esqueçamos. Os cristãos, primeiros leitores de Hebreus, passaram por provação e nós passaram por provações, Deus esteve com eles, e se algum dia também passarmos por provações, ainda assim Deus estará conosco também. Caros ouvintes, nós terminamos por aqui o nosso estudo. Esperamos que tenha feito maior proveito do mesmo. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá, bom dia!